E aí, seus bandos de doido, bem-vindo a mais um vídeo deste canal que vos fala. Bom, o negócio é o seguinte, eu prometi um vídeo sobre BBB 21, mas acontece que tem muita coisa me chamando a atenção ultimamente. E eu tô dando mais crédito a essas coisas do que BBB 21, porque, pra falar a verdade, é legal comentar sobre isso, mas é meio fútil em alguns momentos. E, ai, como a futileza me cansa. Tô brincando. Eu gosto da futileza. Eu me olho todo dia no espelho e penso, nossa, que futileza. Mas, enfim, a gente não tá aqui pra falar de mim, tá? Eu sou só uma imagem que passa aí na sua tela. A gente tá aqui pra falar no caso dos irmãos Naves. E eu vi esse caso no canal Ler Até o Amanhecer da Joyce. E, cara, a narrativa da menina é impecável. Eu vou deixar as fotinhas aqui do canal dela do YouTube. Sigam, porque vale a pena. Ela conta muito bem, ela é detalhista, ela dá tudo metricamente para você ter todas as informações que você precisa sobre o caso. O que eu vou fazer aqui é a minha análise da minha cabecinha. Eu não sou formada em psicologia ou psiquiatria. E, cara, tudo que sai daqui é sobre o que eu li, sobre o que eu pensei, sobre o que eu filosofei. Você pode discordar, concordar, cabe a você me julgar ou não, né? Porque a gente não deve julgar outro, eu acho que é muita hipocrisia. Mas enfim, vamos ao vídeo. Eu vou dar um resumo prévio da história, porque eu sou uma pessoa caridosa, entendeu? Eu sei que muitos de vocês talvez não procurem um canal da Joyce, o que é um erro, porque a menina é maravilhosa, tá? Ela manda aí pra caralho. Mas enfim, eu vou dar uma base aí pra vocês do que aconteceu. E eu vou dizer aqui, tá? Que esse é um caso de assassinos que ganharam o meu amor e minha paixão. E aí você deve estar pensando que eu sou muito psicopata por falar isso, mas não me julgue, porque vocês por acaso já viram A Espera de um Milagre? Então vamos aqui, acompanha comigo e vamos juntos à espera de um milagre nesse caso. O que acontece é o seguinte, os irmãos Naves, eles foram acusados de ter matado o primo deles e ter roubado o dinheiro que esse primo ganhou numa venda de grãos de feijão e arroz. O problema é que os caras, eles foram torturados, a mãe deles foi torturada, a família deles foram torturados, todos foram muito torturados. E, cara, teve um resquício de crueldade, sabe? Uma coisa, assim, que... Nossa, Ted Bundy ficou decepcionado. Ele olhou para aquilo e falou assim, mano, por que eu não pensei nisso? Porque a maldade que usaram com esses caras foi tão grande, foi tão cruel, foi tão... Nossa, foi tão... Sério, é difícil descrever isso. Se você tiver sabe, o seu coração bater um pouquinho na sua alma, você já vai ficar com o estômago revirado só de saber um pouco desse caso. Mas o problema é que é o seguinte, os caras foram torturados, perderam muita coisa, teve a vida deles acabada, e no final descobriram que o primo deles, que havia sumido, estava vivo. Isso, o cara tava vivo. E não tava só vivo, tava, vivendo muito bem, sabia o que tava acontecendo com os primos dele, não se manifestou, deixou tudo rolar e os caras foram torturados. Todo esse episódio aconteceu durante a ditadura militar. E um investigador, né, solicitado pelo delegado, entre aspas, porque naquela época não tinha esse conceito de policial, na verdade o delegado era um farmacêutico, o policial era eu não lembro o que era o policial, vocês estão exigindo demais de mim, mas enfim. O que aconteceu é o seguinte, o investigador foi lá e queria que que eles confessassem e tal, que mataram uma pessoa que nem estava morta. Eles tiveram muitos problemas graves físicos. Só um deles conseguiu trabalhar, ele na mão de obra rural e tal. O outro não conseguiu. Ambos morreram devido ao excesso de tortura que sofreram. E, cara, isso é muito grave. E eu vou explicar o porquê. Esse negócio de ditadura militar, de você abusar, de você, vamos dizer assim, triturar a mente de um ser humano, abusar psicologicamente, querer que ela não viva socialmente, porque é a sua vontade é divina, é algo inerente à cultura da sociedade. Acontece no bullying,
no cancelamento, acontece em qualquer lugar e as pessoas simplesmente não querem ver porque, cara, é muito confortável não ver o tão filho da puta que você pode ser. A verdade é totalmente essa. O que esse cara fez, esse ditador fez, esse cara da polícia fez, na verdade, ele só tava propagando cara, o que as pessoas fazem hoje em dia de maneiras diversas, entendeu? Ele usou de tortura física, o cara usou, mas hoje a tortura é psicológica, entendeu? E as pessoas, elas lavam as mãos porque o que elas fizeram foram só palavras, e palavras não machucam, não é mesmo? O problema, nesse caso específico, é que, na verdade, esse cara, ele foi condicionado pelo meio a ser um torturador. Isso não alivia a pena dele, né, que no caso é totalmente de um ser desprovido de emoções. Mas o interessante nesse caso todo é que, mano, um deles perdoou o primo e, cara, eu não conseguiria perdoar. De verdade, eu não tenho tanto amor no coração pra perdoar alguém que me fez mal. Eu consigo lembrar de coisas horríveis que me falaram desde que eu tinha 11 anos. Mas, para abster de falar sobre mim, vamos voltar ao assunto principal. A cultura do cancelamento, bullying, eu já disse aqui, é uma forma de tortura psicológica, tá? O que os caras fizeram na ditadura militar foi tortura física, tortura psicológica, cara, foram todos os tipos de tortura, tá? Isso propaga até os dias de hoje, tá? A gente não tá livre de sofrer males, a gente viu isso no Big Brother. Eu não ia soltar Big Brother, mas vou falar do Big Brother sim. Carol Conká foi um grande exemplo disso, de pessoa totalmente desprovida de um senso ético, mas tudo bem, a gente aceita, tem dinheiro, tá valendo, né? A gente esquece, brasileiro esquece, memória curta. Sabe, o elefante, é decepção pro elefante que tem memória longa. Enfim, o negócio é o seguinte, esse caso, ele gerou muita polêmica, porque os caras, eles torturaram e eles tiveram total apoio da sociedade que estava dentro daquela cidade. Todos naquela cidade acreditavam que era válido a tortura que aqueles irmãos estavam sofrendo. Isso não é diferente do que acontece hoje. Toda a tortura psicológica que quem sofre é praticamente, vamos dizer, defendida, sabe, ela é protegida por outros membros da sociedade que acham que só porque são a maioria, são superiores a outro indivíduo. E isso é um grande engano, né? É uma burrice. O ser humano é burro, né? A falta de raciocínio que eu tô vendo ultimamente é decepcionante. Eu não tô dizendo que meu raciocínio é maior do que os outros. Eu tô dizendo que eu pelo menos tenho coragem pra falar na cara, enfim. Sei lá, vocês que sabem. Se quiser me xingar, me xinga. Eu tô cansada disso. Então, tá. Vamos dizer assim que esse negócio de tortura psicológica, tortura física, é totalmente pautado na aceitação social. A sociedade, ela tem necessidade de rebaixar alguém para se sentir melhor. Isso aí é algo cultural, não vai mudar. A sociedade precisa rebaixar. Existe uma necessidade de rebaixamento, de destruição. Cara, a sociedade é totalmente destrutiva. Ou ela destrói o outro, ou ela destrói a si mesma. Porque ter a coragem de olhar para os próprios defeitos e admitir que está errado é algo, tipo, muito difícil de se achar ultimamente. Então é basicamente isso. Eu estou fazendo sim comparação entre a ditadura militar e a ditadura midiática que ocorre atualmente. E vocês gostando ou não, isso é real. E é algo que, tipo, futuramente eu espero que mude, mas eu não tenho tanta certeza disso, porque ainda são as mesmas pessoas, nos mesmos locais, vivendo a mesma pauta racial, fascista, nazista, xenofóbica. Eu sei que eu tô falando muita coisa, mas muitas pessoas que carregam uma plaquinha dizendo eu sou a favor da igualdade, na verdade não são. Então é bom prestar atenção nisso, tá? Eu fico por aqui porque eu não tenho muita paciência pra falar nesse assunto. Eu sei que muita gente discorda porque a perfeição é algo inerente do ser humano para alguns seres do além, né? Porque desse mundo não pode ser, porque não tá vendo nada. Enfim, tchau, beijo, fui.
Só um adendo aqui, eu falei que a gente ia esperar sobre um milagre, né? Baseado no filme A Espera de um Milagre. E aí, fazendo meus cálculos depois desse vídeo, eu concluí que não aconteceu nenhum milagre, então não tem nada a ver com o filme. E os meus assassinos preferidos são aqueles que foram triturados, massacrados até a morte. E eu acho que eu não tenho mais muita coisa pra. Ah, sim, eu tenho uma coisa pra falar assim. Esse lance de delegado ser farmacêutico só acontecia em cidades muito pequenas, tá? Em cidades grandes, delegados são delegados, policiais são policiais, existe uma formação na academia policial, enfim, tá tudo certo, ninguém me julgue por isso. Eu expliquei no final do vídeo antes que comentem. Beijo, tchau.